Assim como em muitos esportes profissionais, ainda não faz muito tempo que as mulheres conquistaram seus direitos de praticar os esportes universitários aqui nos Estados Unidos. Hoje eu vou contar para vocês sobre o Title IX, a lei federal que garantiu igualdade de financiamento esportivo para os esportes femininos nas ligas universitárias aqui dos Estados Unidos. E fica comigo até o final que eu vou também contar quais são os problemas que ainda persistem em torno dessa lei. Fala, jogadora! Adélia Bristotti aqui, estudante e atleta da Graceland University. Vamos então hoje falar mais uma vez sobre direitos das mulheres nos esportes. Principalmente hoje um assunto que eu gosto muito, porque o Title IX é uma das coisas que me proporciona estar aqui hoje como estudante e atleta jogando futebol feminino. Title IX foi uma lei federal aprovada como parte das emendas educacionais aqui dos Estados Unidos em 1972. Essa lei protege contra a discriminação com base em gênero de qualquer programa ou atividade educacional que receba assistência financeira. Ou seja, isso não se aplica somente às bolsas esportivas, mas também a qualquer tipo de bolsa de estudos que possa ser oferecida dentro das universidades. Eu vou ler para vocês então o que está constatado na lei. Eu vou ler em inglês para garantir que eu não estou distorcendo nenhuma palavra e colocar uma legenda aqui em português para vocês verem e acompanharem certinho, mas já peço desculpas porque o meu inglês não é perfeito. Então vamos lá. No person in the United States shall, on the basis of sex, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any education program or activity receiving federal financial assistance. Então, qualquer instituição que recebe fundos do Departamento de Educação do Governo dos Estados Unidos está sujeita ao Código de Conduta do Title IX e precisa seguir uma política de não discriminação. Isso se aplica, então, a praticamente todas as universidades aqui dos Estados Unidos, porque sejam elas públicas, privadas ou do Estado, a maioria das universidades recebe fundos que eles chamam de Financial Aid, que vem do governo, para estar oferecendo bolsas de estudo, seja acadêmica ou esportiva, para os futuros alunos das universidades. Mas como então que isso funciona dentro das ligas universitárias especificamente? O Title IX é dividido em 3 categorias de atuação, nas quais as universidades precisam cumprir com certos requisitos. As categorias são 1. Participation, 2. Athletic Financial Assistance e 3. Treatment. Eu vou explicar cada uma dessas categorias e mostrar também onde que elas ainda apresentam problemas, começando pela parte de Participation. Participation, dentro do Title IX, significa promover oportunidades iguais para homens e mulheres participarem dentro dos programas esportivos. Essa categoria, Participation, está também dividida em 3 subcategorias, que são 1. Proportionality, 2. History and Continuing Practice e 3. Effectively Accommodating Interests and Abilities. Na parte de proportionality, as universidades têm que garantir que o número de oportunidades oferecidas para homens e mulheres dentro do esporte corresponda ao número de homens e mulheres que atendem a universidade. Ou seja, se, por exemplo, a universidade tem 60% de mulheres dentro dela, então 60% das oportunidades dentro dos programas esportivos têm que ser oferecidas às mulheres também. History and Continuing Practice se refere a gerar uma proporcionalidade a longo prazo dos programas esportivos oferecidos para homens e mulheres. Ou seja, a partir da primeira data de aplicação do Title IX, as universidades precisaram começar a oferecer o mesmo número de programas esportivos para homens e mulheres. Então, se lá no primeiro ano do Title IX a universidade tinha, por exemplo, 4 times masculinos e 1 feminino, então no ano seguinte ela precisou adicionar mais 3 times femininos para gerar essa equivalência. Por fim,
O Effectively Accommodating Interseason Abilities é para garantir que os esportes oferecidos estão de acordo com os interesses e habilidades das atletas da universidade. Então, se, por exemplo, existem na faculdade 11 meninas que querem jogar futebol, então futebol é um esporte que tem que ser oferecido dentro da universidade. Sem esse item, poderiam simplesmente decidir criar qualquer tipo de esporte relevante só para cumprir o critério e dizer que as mulheres estão inclusas. Tá parecendo tudo muito maravilhoso, né? Mas o grande problema dessa primeira parte do Title IX, do Participation, é que as universidades precisam cumprir somente um desses subcritérios para estar aprovada no primeiro critério, que é Participation. Ou seja, se elas cumprirem ou com o Proportionality, ou com a parte de History, ou com a parte ali de Accommodating, elas já estão aprovadas na parte de Participation. Não precisa fazer os três, pode escolher um deles e cumprir com o critério. Isso acaba abrindo muitas brechas para as universidades burlarem o Title IX, porque, por exemplo, digamos que uma universidade tem 80% da sua população composta por mulheres. Ao invés de ela ir lá e cumprir o critério de proportionality, ela pode simplesmente acrescentar alguns novos times, que às vezes não vão ter tantas mulheres participando, e cumprir com o critério de history. E aí já vai estar com a sua parte de participation aprovada. O segundo grande critério é Athletic Financial Assistance, que significa que as bolsas esportivas devem ser distribuídas de maneira proporcional à quantidade de homens e mulheres participando dos programas esportivos da universidade. Isso então não significa que a mesma quantidade de dinheiro vai ser distribuída para os programas masculinos e femininos, mas que cada programa vai receber uma quantidade proporcional ao número de participantes de cada gênero. Inclusive, eu até posso falar mais sobre isso em um próximo vídeo, mas esse é o motivo pelo qual existem mais oportunidades de bolsa no futebol feminino do que no masculino aqui nos Estados Unidos. Vocês conseguem desvendar o porquê? Se não conseguem, eu explico. É por causa do futebol americano. O futebol americano retém uma grande parte da proporção dessas bolsas esportivas masculinas. E como ainda não existe a prática desse esporte na modalidade feminina aqui nos Estados Unidos, nas ligas universitárias, então acaba que o futebol feminino recebe uma proporção maior das bolsas femininas do que o futebol masculino acaba recebendo das bolsas masculinas. Por fim, então, o último critério é o treatment. Esse também é um pouco complicado porque acaba sendo muito difícil de avaliar e envolve vários aspectos. Não está constatado em nenhum lugar que homens e mulheres precisam receber o mesmo tratamento, mas sim que as universidades, de uma maneira geral, devem oferecer serviços e tratamentos ideais aos programas esportivos. Isso é supostamente dividido em 11 critérios de avaliação, que eu vou ler para vocês porque são muitos. 1. Vestiários. 2. Equipamentos. 3. Agendamento de jogos e treinos. 4. Publicidade. 5. Treinadores. 6. Viagens. 7. Tutores acadêmicos. 8. Tratamento médico. 9. Dormitório e refeitório. 10. Recrutamento. E 11. Serviços de ajuda. Não significa que os times vão ter acesso a tudo isso aqui, mas de uma maneira geral, todos esses itens devem ser proporcionados aos programas esportivos de forma ideal e justa. Essa então foi uma breve explicação do que é o Title IX e como ele é aplicado nas universidades até os dias de hoje. O grande problema do Title IX é que ele ainda é tratado como uma espécie de checklist em que as universidades somente cumprem com alguns critérios e são aprovadas. Não é à toa que a maioria das universidades escolhe cumprir com o critério de history lá na parte de participation, porque simplesmente ele é muito mais fácil de cumprir do que os outros. Então, a aprovação no Title IX acaba ficando na frente de verdadeiramente gerar condições de igualdade. Vale mencionar que não é assim em todos os lugares. Existem casos e universidades que fazem trabalhos incríveis com base no Title IX, mas infelizmente isso ainda é uma exceção no mundo em que a gente vive. O Title IX abriu muitas oportunidades para as mulheres e mudou completamente a forma como as ligas universitárias funcionavam, mas infelizmente ainda tem muita gente que vê isso como uma espécie de presente ou privilégio, sendo que na verdade foi somente uma conquista de direitos básicos, tanto no meio esportivo quanto educacional.
Ainda existem muitas desculpas no âmbito universitário, semelhantes às do esporte profissional, envolvendo financiamento, engajamento, entretenimento, etc. Mas como nós discutimos já em alguns outros vídeos aqui no canal, isso tudo é somente uma questão de prioridade e investimento. É importante reconhecer as conquistas e celebrá-las, mas também mantendo essa criticidade, porque nós não podemos simplesmente aceitar qualquer coisa só porque isso seria melhor do que não ter nada. Tudo é um processo. Reconhecer as conquistas e realizar a crítica construtiva para que a gente possa dar um próximo passo e continuar avançando. E aí reconhecer novamente, criticar novamente, avançar novamente, reconhecer e criticar, reconhecer e ir avançando, 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 até que um dia a gente vai chegar lá, sim. Esse era o conteúdo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre o esporte feminino universitário aqui nos Estados Unidos. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação quando novos vídeos saírem. Deixe também, é claro, aquele like para ajudar o Fala Jogadora a crescer cada vez mais. Por hoje era isso e nos vemos na próxima.